pessoal, tudo bem? Prontos para a próxima palestra? Então, logo vocês vão assistir. Eu tô aqui para lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal aqui da Ela. Ativa o sininho das notificações para que toda vez que a gente poste um conteúdo, vocês já vão ser avisados imediatamente. Então, curtam os nossos posts, as nossas palestras e compartilhe com todos. Vamos divulgar o nosso conteúdo, a nossa doutrina. Também, para falar para vocês, continuarem conosco através das nossas redes sociais, que está aqui também, a @ do nosso Instagram, o nosso Facebook. Então, comentem lá o que vocês estão achando, dê sugestões, pode mandar pra gente, vamos interagir, tá certo? Tô aqui só para falar isso para vocês e fiquem agora com mais uma palestra. Até mais! Boa noite. Estamos aqui iniciando mais um dia de reflexão na Associação Espírita Luz no Araguaia. Então, hoje nós vamos fazer um estudo acerca do que nós conhecemos por moralismo, né? Ou falsa moral, né? Então, a ideia hoje é essa, a gente refletir sobre acerca dessa questão dos moralismos, né? Ou os falsos moralistas versus homens e mulheres de bem. A gente esses dias conversava com uma amiga e falou, mas e aí, como é que é essa história do homem de bem? Tem no planeta? Eu falei, cara, deve ter alguns homens e mulheres de bem, bem pouquinhos assim, mas devem ter. São missionários, né, que estão aí no planeta dedicando a sua existência pelo outro. A maioria de nós está na construção para nos transformarmos em homens e mulheres de bem. Então, é uma caminhada longa, uma caminhada ainda árdua, né? Somos ainda muito mais homens e mulheres de sensações, de arroubos egoísticos, de fazer valer nossas vontades, do que de fato pensar no próximo, no coletivo, nos colocar, né, no lugar do outro e tal. Então, a nossa proposta hoje é fazer esse estudo. Então, para a gente começar a dialogar por ele, né, nós só gostaríamos de avisar que a Associação Espírita Luz no Araguaia, ela se encontra, né, suspensa suas atividades materiais, mas as atividades espirituais continuam ocorrendo do mesmo jeito. Então, assim, à distância, mas nós estamos fazendo durante a semana, né? Tem a vibração pelo tratamento espiritual das pessoas, de todos nós, na quarta-feira. Na quinta faz-se uma vibração pelos que estão hospitalizados, né? Estão adoentados. Na sexta, pelos os que lutam com relação às dependências e vícios materiais. No sábado e na terça nós temos a reflexão, né, que a gente está fazendo por aqui. Então, assim, a casa e os seus trabalhadores continuam mentalmente vibrando, né, coletivamente à distância, mas vibrando, mas materialmente estamos esperando, de fato, nós termos aí a orientação, né, dos entendidos, né, dos responsáveis pela saúde, para liberar novamente a proximidade, né? Porque não adianta a gente abre o centro para cada um ficar a 2 metros um do outro, né? E ainda com medo ali, né? Porque a gente está vivendo isso, esse receio de nos tocar, nos confraternizar. Então, o ideal é a gente ainda suportar mais um tempo a dificuldade e retornarmos só quando tiver tudo de fato controlado, né? Bom, então, dessa maneira, nós estamos realizando as nossas atividades, sempre aqui por meio do Facebook da Associação Espírita Luz no Araguaia, como também do Instagram da Associação Espírita. Então, hoje, nós começamos a nossa reflexão lembrando uma passagem do Evangelho que o Cristo nos orienta acerca da conduta moral.
Porque aqui é o grande X da questão. A regra, a lei, ela é moral? As regras que nós temos na sociedade, as leis, elas são carregadas de justiça, de moral, ou são convenções sociais adaptadas às necessidades do local, da época, do contexto? Então, nem toda regra é justa, nem toda lei é justa. Ela é lei, ela é regra, mas nem sempre é justa. A moral, ela transcende a regra. Eu vou ler um texto daqui a pouco para a gente fazer uma análise sobre isso. Imagine uma época que o Cristo não podia criticar, né, as autoridades empossadas no poder religioso lá na época dele. Ele era criticado, olha, não pode. Tem tais coisas que não podem ser feitas, são a regra. Por exemplo, não era uma regra social homens andarem com mulheres na via pública, né? Rodeado de mulheres. Jesus andava. Então, ele quebrou uma convenção social da época. Por conta de que acima da convenção social estava o moral, comportamento amoroso, comportamento do bem. Então, para a gente começar a refletir de fato sobre moralismo contra versus homem de bem, nós vamos lembrar a parábola do bom samaritano, que ela está transcrita da seguinte forma no Evangelho. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: O que está escrito na lei? Como você lê a lei? E aí o homem, o escriba, o perito da lei, respondeu assim: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus então disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Então, olha a profundidade da simplicidade de Jesus. O que é preciso para viver eternamente, né? Para entrar no reino dos céus e tal? O que você entende seja preciso? E o cara responde: ama o Senhor teu Deus e tal, todo o teu coração, todas as suas forças, louve, não sei o quê, e ama o seu próximo como a si mesmo. Jesus fala: pronto, então faça isso, que é o mais difícil. Todos nós, antes de eu continuar a parábola, todos nós sabemos tudo o que deve ser feito em termos de comportamento para que respeitemos o próximo, o meio ambiente, a lei, a sociedade, os diferentes, a maneira de ser diferente, o outro. Todos nós, está claro na nossa cabeça. A gente tem acesso a todas essas informações. Se eu seguisse todas essas informações e fizesse, o mundo seria melhor e eu seria muito melhor. Saber, nós sabemos. É isso que Jesus falou para o cara. Você já sabe. Você sabe o que você precisa fazer para herdar o reino. Mas você o faz? Faz mesmo? O faz na sua intimidade, quando ninguém está vendo? O faz em pensamento? E principalmente, o faz em atitude? E aí Jesus continua assim, né? Faça então o que você disse que é importante, você viverá. Mas aí o escriba, querendo justificar-se, né, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Porque na ideia dele, amar a Deus ele amava, né? E muitos de nós têm essa confusão, né? Eu amo a Deus, ama mesmo. Porque a força criadora está presente em tudo. Você ama os animaizinhos, você ama a natureza, você preserva as águas, né? Você preserva as pessoas, cuida da sua família, ama a si. Então, amar a força criadora é amar tudo que ela criou, tudo que representa
a força criadora, que é Deus. Então Jesus, mais uma vez, foi questionado: e quem é meu próximo? E aí Jesus conta a história do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses assaltantes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada, pouco tempo depois, um sacerdote, um doutor da lei. Quando esse sacerdote viu o homem de um lado da estrada, ele atravessou para o outro lado e sequer olhou para aquele homem seminu, ensanguentado, machucado. Atravessou de lado e seguiu o seu caminho. Assim também, um levita, quando chegou ao lugar e viu o homem caído no chão, passou também pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem caído, o homem que foi assaltado, o homem que foi violentado, que foi machucado e que foi abandonado. Ao encontrar esse homem, o samaritano se apiedou dele. Olha que virtude fantástica para quem quer construir uma personalidade de homem ou mulher de bem. Ter piedade dos outros, ter comiseração. Em determinado momento, nós somos atacados em nossa intimidade, né? E às vezes a gente se magoa mesmo com aqueles que nos atacam. Mas passado aquele primeiro momento, a gente acalmou, a construção da virtude é de repente dar um sinal para o outro, falar, ó, deixa isso para lá, aprenda com isso, não faça mais, mas deixa isso para lá. Você fez isso, você está muito pior que eu, porque se eu não tenho coragem de fazer isso com os outros, de te atacar, né, de te humilhar, eu estou muito melhor que você. Então, já que você está no caminho também de buscar ser melhor, eu me apiedo, né? Vocês falando para nós, né? Me apiedo dele, deixa ele para lá. Então, o bom samaritano se apiedou, teve piedade daquele indivíduo, porque Jesus, nas entrelinhas, diz assim: o samaritano olhou para aquele homem e automaticamente pensou: e se fosse eu? Porque o samaritano, ele não, na interpretação que a gente faz, ele não olhou e falou: isso aí é um homem que é um viciado, que se jogou aí, né? E mesmo se fosse alguém, qualquer que fosse a condição daquela pessoa ter chegado naquela situação, se fosse o álcool, se fosse a droga, o que quer que seja, era um ser humano abandonado ali, no chão frio, à própria sorte. Então, nas entrelinhas, Jesus fala assim: olha, o samaritano se colocou no lugar do seu próximo. E continua a narrativa. O samaritano aproximou-se do homem, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, seu cavalo, levou-o à hospedaria mais próxima e cuidou dele. Então, olha só, o samaritano deu um primeiro socorro, cuidou-lhe das feridas no lugar, colocou o homem sobre o seu animal, né, o animal que o carregava, o seu cavalo, e levou aquele homem ferido até uma hospedaria, um hotel. Chegando lá, ele terminou de cuidar dele, né? Acabou de organizar todas as feridas, de limpar, colocou ele numa cama, e aí ele fez o seguinte: na manhã seguinte, antes de ir embora, ele procurou o dono da hospedaria e deu a ele 2 denários e disse: cuide desse homem. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Então, que exemplo de altruísmo. O homem e a mulher de moral, eles são altruístas. Eles se compadecem.
com a dificuldade do outro. Se compadecem, buscam ajudar da maneira que podem, fazem o que gostariam que fosse feito a eles. E aí Jesus termina a parábola dizendo assim, ao homem que o havia perguntado, então, qual destes 3 aí que eu narrei lhe parece ser o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? E o doutor da lei disse, aquele que teve misericórdia dele. Respondeu esse doutor da lei. Jesus, então, simples, profundo, diz, vá e faça o mesmo pelo seu semelhante. Então aí se encerra o pontapé, na verdade, né? Aí está dado o pontapé no que nós chamamos ser as características do homem de bem. O homem, esse homem de bem, ele é um modelo a ser seguido, né? Nós costumamos afirmar que o modelo de homem de bem é o Cristo. Então, assim, se nós queremos, de fato, nos transformar em pessoas de bem, nós temos que automaticamente mirar Cristo. Ah, mas tem outros que podem ser também exemplos? Com certeza há outros sim, que podem servir, né? Francisco de Assis, Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce da Bahia, entre tantos nomes, né? Que nos apresentam as características do homem altruístico, o homem que doa de si pelo próximo, né? Então, assim, nós temos muitas possibilidades, muitas inspirações que podem nos nortear, mas, além disso tudo, nós temos que, de fato, fazer. Porque é o seguinte, quando a gente diz do moralismo, o moralismo é o da boca para fora. Então, todos nós sabemos disso. Quem muito faz propaganda de si, pouco conteúdo de verdade tem. Isso é um ditado dos antigos, né? Quem faz muita propaganda de si, fica esperto, viu? O valor dele talvez seja baratinho. Porque quem tem que fazer propaganda de si, né? Grosso modo falando, são as atitudes, as ações das pessoas, né? São elas que falam pelas pessoas. Quem tem que ficar se explicando demais, né? Falando eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou bondoso, eu sou amoroso, eu tenho piedade, eu sou caridoso. A gente tem dificuldade, né? Em acreditar que essa pessoa de fato seja assim. Bom, mas lá no Evangelho, só para a gente contrapor a questão do falso moralista, lá no Evangelho a gente tem a passagem, né, o capítulo, que ele nos fala sobre as qualidades do homem de bem. E são tantas qualidades, mas são tantas, que a gente fica meio receoso, se daríamos conta, né? Então, são quase 2 páginas de virtudes. O homem de bem é aquele que, e vai falar, é caridoso, é bondoso, é compreensivo, abre de si, tira da boca para dar aos outros, né? Então vai colocando qualidades, virtudes, você enxerga ali, a gente vai lendo e vai diminuindo, né? A gente vai lendo e vai encolhendo. Fala, ai, que dia que eu vou ser isso. Mas,
E aqui está o X da questão da nossa reflexão hoje, né? Se nós conseguimos já combater o falso moralista que mora dentro de todos nós, já é um meio termo, já é um caminho. Porque, para além de ter as virtudes, o primeiro passo é lutar contra os defeitos. É isso que nós estamos fazendo hoje. A maioria de nós que está nesse planeta está aqui porque está sendo provado ou espiado, né? Ou nós estamos sendo provados ou estamos espiando coisas aí que fizemos em outros tempos e mesmo nessa vida, né? Comportamentos errados. Então, assim, a doutrina espírita propõe a nós que estamos nessa busca de diminuir os defeitos, a reforma íntima. A doutrina espírita propõe a nós o diálogo conosco mesmo o tempo todo. Para que quando a gente tiver uma conduta de falso moralista, olha, você não pode fazer isso, é absurdo e tal. Ele falou, vem cá, será que eu já fiz? A consciência, ela é essa ferramenta que na hora que a gente cobra alguém, chama a atenção de alguém, ela nos fala, qual moral que você tem? Você já fez assim. Então, a partir do momento que a consciência dói, a gente modifica a maneira de nos posicionar. Então a gente fala assim, bom, então ao invés de cobrar, eu posso sugerir, ou dar o meu próprio exemplo, né? Eu já fiz tantas vezes essa coisa errada, não faz não, senão você vai sofrer também. Eu estou te falando porque eu já fiz muito, e volta e meia ainda faço, né? E a gente sofre. Então, assim, essa é a minha sugestão para você. É diferente de eu querer pagar de correto para os outros. Olha, você tem que fazer isso, porque é assim que é o certo. Aí a pessoa olha para mim, como se eu não conhecesse, né? Aquela época eu fazia isso e aquilo outro. Até agora, porque é espírita, é o bom. Então, a grande reflexão que nós temos que fazer sempre, quando comparamos moralismo e homens de bem, é que nós temos que lutar para estar, sabe aonde? Para estar no X, no meio, né? O moralismo, então nós estamos lutando contra os moralismos que temos em nós, para um dia sermos homens e mulheres de bem. Nós somos carregados de moralismo, sabe? Carregados. O tempo inteiro a gente olha para os outros. Nossa, essa menina com essa saia desse jeito, que absurdo. Por quê? Qual o problema? Porque eu não posso usar, eu vou censurar a outra de usar? Onde está o problema? Nossa, essa mulher que sabe com maquiagem carregada. Ué, o que tem? Ela que é assim. Pô, esse cara aí com esse cabelão grande desse jeito, que coisa mais horrorosa. Eu me lembro, amigos nossos, quando a gente era mais novo, né? A gente era cabeludo e tal. Aí chegava, ei, cabeludo esse cabeludo é maconheiro. Aí eu falei, olha, rapaz, e você ia falar isso para Jesus, né? Jesus era cabeludo também, rapaz, na época dele. Então, assim, são falsos discursos morais que nós estamos carregados de preconceitos. Nós somos, porque culturalmente nossa sociedade é assim. A gente tem essa mania de olhar para o outro, carregar de preconceito. Esse é o grande combate. Esse é o melhor combate. Lutarmos contra nós mesmos. A reforma íntima se dá aí. Identificar. Nossa, mas você tem hora que você é egoísta, hein? Olha, eu estava te observando. Às vezes as pessoas falam isso para nós. É mesmo, eu sou. É. Ou na nossa própria consciência fala isso para nós. Né? Ei, mas você está egoísta, hein, caboclo? Abre mão um pouquinho, rapaz. Que isso? Para que fazer valer sua vontade desse jeito? Não pode ser assim. E tem muitas convenções sociais que elas nos estimulam, convenções arcaicas, convenções que são passadas aí de geração para geração, são convenções sociais extremamente preconceituosas, intolerantes. Então, toda vez que nós tivermos comportamentos intolerantes, preconceituosos, nós temos que olhar para nós e nos chamar a atenção. Por que isso? O mundo se apresenta tão diverso hoje, tão alterado,
não é? Nós falávamos esses dias sobre a noção de família. Tem gente que fala, eu sou a favor, eu sou defensor da família. Ótimo, maravilhoso. Parabéns para você. Qual família? A família tradicional. E qual que é a família tradicional? Pai, homem, mulher e filhos. Pai, mãe e filhos. Falei, tá, e mãe e filhos? Não é não? E pai que cria seus filhos? Será que não é não? E os avós que criam filhos e netos? E tios? E dois homens que vivem juntos? E duas mulheres que vivem juntos? Não são família? Jesus nos disse, onde tiver dois reunidos, eu lá estarei. Ele não falou, onde tiver dois homens, dois, um homem e uma mulher, viu? Aí eu tô lá. Não, ele falou, onde tiver dois que formem uma família, eu lá estarei. Tem irmãos nossos hoje que a família é eles e uns cachorrinhos. E aí, não são família? São. Ou seja, convenções sociais que às vezes surgem como discursos hipócritas, me desculpem, a palavra é bem essa, hipócritas, e todos nós temos um pouquinho de hipocrisia, ou muita, essa é a verdade, e cabe a nós lutar para sermos homens de bem, porque o homem e a mulher de bem, ele não é intolerante. Ele é justo, ele é correto. Eu vi uma mensagem esses dias contando como que um homem, ele socorreu e adotou mais de 40 crianças. Moram numa chácara, leva as crianças para a escola, né, nas mais diversas idades e tal, e o que ele faz é para manter, e as pessoas ajudam, e foram perguntar para ele, e aí, qual a sua religião? Ele falou, não tenho religião não. Você acredita em Deus? Ele falou, respeito quem acredita, mas eu não acredito não. E aí? Nós somos melhores que ele? Porque somos cristãos? Quem teria coragem de cuidar de 30 órfãos? Cuidar mesmo, você dá carinho, dá atenção, dá amor. Quem teria coragem? Então aí a gente se pauta. Quem é o moralista? Quem é o moralista? O moralista é aquele, por exemplo, que diz o seguinte: existem a maioria dos crimes no país, dos criminosos, são negros. Então isso é uma justificativa para dizer que a maioria deles, dos afrodescendentes, eles têm essa conduta. Tem muita gente que fala isso. São as estatísticas aí, 75% da população presa no país é negro e mestiço afrodescendente. É porque a maioria dos pobres nesse país é afrodescendente. E a desigualdade é uma fonte de formação de criminalidade. É só estudar um pouquinho para a gente ter essa verdade. Então, muitas vezes nós somos esses hipócritas que reproduzimos esse tipo de discurso. Segregador, preconceituoso, intolerante. E quase 98% dos crimes de colarinho branco desse país, que são os maiores assassinos, são os que roubam e desviam daqueles recursos que poderiam atender muitas pessoas, são brancos. E não são presos. Então, onde está o discurso moralista? Eu me lembro, em determinada votação anos atrás, um monte de hipócrita moralista, em nome da minha família, em nome de Deus, em nome não sei do que. E ao passar do tempo, a ficha corrida dos caboclos, né, e das cabocas, dos homens e mulheres, muitos daqueles que arrotavam moralidade, eram péssimos exemplos da sociedade. Então, o que está em jogo aqui é a possibilidade de nós rompermos com isso. Tem um texto aqui que fala o seguinte, confundimos pessoas íntegras e que prezam pelo bem comum com as pessoas, confundimos pessoas íntegras e que prezam pelo bem comum com pessoas moralistas. Não. Pessoas que são íntegras de verdade e prezam pelo bem comum
não são moralistas, são pessoas de moral. Geralmente essas, elas não cobram nada de ninguém. Elas são. Elas são. Ou vocês já ouviram falar que Chico dizia que era bom, Chico Xavier? Nunca. Ele, muito pelo contrário, ele sempre dizia que era um burro de carga, era um cisco. Então, aqueles que têm uma carga de moral elevada, cada vez mais elevada, mais eles são altruístas, mais eles são silenciosos. Mas só que as ações deles falam tão altas, as ações gritam tão forte, que elas transformam a humanidade. Ao ponto que nós, que ainda temos dificuldade de doarmos algumas horas nossas para trabalhos voluntários, por exemplo, precisaremos de muito trabalho para poder, com as nossas ações, mudar os ambientes ao nosso redor. Pessoas moralistas, em nome de convenções sociais, incluindo as de ordem religiosa, você me desculpe, os piores moralistas são os religiosos, de todas as religiões. Os religiosos que são falsos moralistas. Em todas as religiões, nós temos pessoas de bem, pessoas buscando o caminho do bem. Mas é também, infelizmente, nas religiões que estão os piores moralistas. Discriminam quem foge ao script social, dividindo o mundo entre bons e maus. Ser bom vai muito além de cumprir regras. Ser bom exige generosidade, alteridade, o respeito ao outro. Isto é, capacidade de se colocar no lugar do outro. Pessoas boas, que essas que a gente quer ser um dia, colocam o ser humano à frente das regras. Assim fez Jesus. Elas abrem mão, elas superam tradições e convenções que são ultrapassadas. Ora, há 50 anos atrás, uma mulher que fosse, e isso aconteceu na minha família, aconteceu um caso assim, a moça se casou, numa cidadezinha do interior, o rapaz, ela novinha, tinha seus 17 para 18 anos, e no dia seguinte o rapaz levou ela de volta para a família. Falou, olha, ela não é virgem, então vim devolver. Como não é? Nunca namorou, seu primeiro namorado? Não é virgem. Devolveu a moça. E a convenção da época, a convenção social era essa. A família teve que pegar a moça de volta e aceitar a palavra dele. E não a palavra dela. Ele e a família dele ficaram zombando da família dela na cidade. Ela ficou má vista na cidade. Ela teve que ir embora da cidade. Tamanha a vergonha que aquela convenção social, uma sociedade hipócrita, covarde, impôs a ela. Isso é um exemplo de hipocrisia. As convenções que a sociedade impõe às pessoas. E geralmente as pessoas que elas são marcadas como pessoas diferentes. Quantas pessoas nesse mundo e no nosso país, até mais ou menos uns 20 e poucos anos atrás, quando foi criada a lei de inclusão para as pessoas com especialidade, quantas pessoas, onde não tinha uma APAE para cuidar de pessoas especiais, viviam enfurnadas em casa porque tinha algum tipo de especialidade. Às vezes não era mental, às vezes era física, mas a pessoa era analfabeta, não podia ir para uma escola, não podia socializar, ficava presa em casa uma vida inteira. Às vezes um cadeirante tinha essa dificuldade, não saía de casa nunca. Há 20 anos atrás nós tivemos um salto evolutivo, quando criou-se uma lei para incluir todos. Ah, mas as escolas não estão preparadas, os professores não estão preparados. Não, mas pelo menos passaram a incluir essas pessoas. As pessoas passaram a socializar com outras que elas jamais socializariam em épocas antes. Isso é um salto evolutivo, um salto moral.
de comportamento moral. Coisa triste é nós nos fascinarmos por pessoas moralistas, falso moralistas. É triste demais. Pessoas que os seus atos estão gritando. Elas são egoístas, vaidosas, orgulhosas, prepotentes, tudo de ruim. Mas fala e aparenta que são pessoas de bem. Não são. E se nós nos reconhecemos assim, o Espiritismo nos dá a chance, evocando o cristianismo, evocando Jesus, nos dá a chance de melhorarmos, nos dá a chance de modificarmos. Essa é a grande oportunidade que nós temos de fazermos a reforma que Santo Agostinho pregava lá há quase 2000 anos atrás. Ao chegar em casa à noite, reflita sobre o seu dia. Você falou com as pessoas. Você aceitaria que pessoas falassem com você como você falou com elas? Aceitaria? Então, sua conduta foi ótima. Você falou com elas com paciência, com um tom de voz baixo. Então, tudo bem. Tá. E as pessoas que você podia ter ajudado, você ajudou? Isso sou eu falando comigo mesmo, né? Santo Agostinho falava isso. Faça uma análise do seu comportamento diário e descubra o que você não aceitaria que fizessem com você. Ali está a oportunidade de mudar. É isso que a doutrina espírita nos dá de maior fôlego. A oportunidade de rever o falso moralista que vive em mim, que vive em nós. Escrutinar, né? Olha, esmiuçar o comportamento para que a gente cada vez mais construa o caminho do homem de bem. Porque aí eu vou pedir para vocês, para depois vocês lerem lá o Evangelho, o capítulo que trata do homem de bem, e não se assustem, né? Quem ainda não leu, por favor, não se assuste. Aquelas qualidades que lá apontam são qualidades possíveis de ser construídas. Não é de uma hora para outra, não é de um dia para o outro, mas há sim a possibilidade de construir, né? Um caminho melhor, uma situação melhor, um comportamento melhor existencial. Então, é uma das dicas para a gente ir lá no Evangelho, né? O Evangelho é o santo remédio, né? Diferente de pílula, como fala? Do feijão milagroso, do lencinho que cura tudo, né? Do sei lá do que. Não, nós aqui não pensamos dessa forma, não. Jesus Cristo não foi um moralista, pois confraternizou com os excluídos e quebrou as regras para curar e ajudar quem precisava. O mundo precisa de menos regras e ritos. O mundo precisa de menos protocolos e formalidades. Quando se exagera em regras, ritos, protocolos e formalidades, é porque o mundo está doente. Toda vez que se cria uma nova regra, é porque o mundo está doente. O homem está exagerando em fazer o mal. A regra significa a tentativa de controlar. Porém, existem as regras, os ritos, que são regras e ritos exagerados também. Diz assim: o mundo precisa de mais gente generosa, autêntica e íntegra, que se expõe e se arrisca por aquilo que acredita. Se expõe e se arrisca por aquilo que acredita. Parece que está em desuso isso, né? A gente, quando se expõe para defender uma causa justa, a gente tem medo do tamanho da virulência que as pessoas estão carregando no coração. Mas assim fizeram os primeiros cristãos quando se expuseram e foram massacrados por isso. O mundo precisa de mais gente que quebre as regras injustas para ajudar os mais fracos. Em uma sociedade tremendamente injusta como a nossa, muitas vezes cumprir cegamente as regras injustas é compactuar com o poder aniquilador. Então, toda vez que uma sociedade como a nossa fala
que deve diminuir investimento na sociedade é uma regra do mal. Há 3 anos atrás, foi votado nesse país um controle dos gastos de saúde pública. Ao invés de se lutar para se gastar de forma correta, economizar, não. Cortou-se a possibilidade de se investir mais na saúde para as pessoas que precisam, na educação e em outros caminhos. Então, assim, são regras injustas e que nós temos, sim, enquanto pessoas que sabem o que é justo, lutar por isso. Corte aonde é justo cortar, mas nunca no povo, nunca nas pessoas. Assim Jesus fez. Jesus foi um revolucionário para a sua época, porque ele resolveu acolher pessoas que eram párias da sociedade. Leprosos ficavam em vales, jogados, quando no máximo em quartos no fundo das casas, abandonados, para morrer, porque não tinha remédio, não tinha cura. E Jesus os abraçava, os acolhia e os curava. Jesus acolhia as mulheres que eram acusadas de má vida. Jesus acolhia as crianças. Jesus acolhia os pobres. Quando Jesus reparte o pão e o vinho, quando multiplica o peixe, Jesus está dando exemplo de justiça social. Justiça social não tem nada a ver com política. Justiça social tem a ver com seres humanos que se preocupam com seus semelhantes. É isso que Jesus nos apresenta. É aí que se combate o falso moralista. Qual a necessidade de instituições religiosas angariarem mundos e fundos se não for para cuidar das pessoas? Se não for para cuidar das pessoas, é errado, é moralismo, é péssimo. Ainda hoje eu vi uma matéria, e me desculpem citar, mas preciso, na África, em Angola, os líderes locais da Igreja Universal resolveram expulsar os líderes brasileiros de lá. Quem foi lá fundar a Igreja Universal, eles foram expulsados. Por que aconteceu isso? Porque lá em Angola, eles entenderam que boa parte do dinheiro arrecadado pela igreja não ficava lá no país, era mandado para o Brasil, para outros lugares. Ora, a igreja de lá, o dinheiro que é levantado é para ser investido lá, nos fiéis de lá. Nada mais justo. A gente conhece aqui uma série de igrejas, irmãs, que elas têm trabalhos sociais fantásticos, trabalhos que cuidam dos seus próprios fiéis. Tudo é revertido para eles, para a própria comunidade, para ampliar as missões. Então aí está certo. Mas quando se usa em benefício próprio, vendendo feijão que cura o Covid, aí está o falso moralismo. Aí está a conduta errada, hipócrita. E é isso que nós temos que combater, sim. Mas não é combater brigando, é combater com exemplo. Por isso que a doutrina espírita, nas casas espíritas, quando se fala em dinheiro, meu amigo, é complexo, né? Porque tem que ser tudo nos mínimos detalhes, tem que ter prestação de conta de tudo. Olha, comprou uma agulha, comprou isso, o dinheiro está aqui, está ali, e é só o necessário, não tem que ficar estocando dinheiro. Então a casa espírita, ela tem essa preocupação, e por isso as associações espíritas, elas têm tantos trabalhos filantrópicos, porque querem divulgar os trabalhos do homem de bem, do Cristo. Então, assim, quantas as entidades de apoio, de amparo à sociedade, sejam hospitais, creches, abrigos, escolas, que são mantidas por entidades espíritas, porque o espiritismo também tem a promoção social espírita, né? O espiritismo, ele é um agente da sociedade, um agente transformador, um agente socorredor das pessoas, porque aí sim se investe em construção de exemplos
que Jesus deu. Exemplos da construção do homem de bem, do homem de moral, tá bom? Então, assim, fica aí a tarefa para todos nós acessarmos lá o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo que trata do homem de bem, e lermos, pensarmos, olharmos para nós e lutarmos o maior combate, que é contra nós mesmos, nossos preconceitos, nossos comportamentos intolerantes, nossos pré-julgamentos. Temos que combater para que aflore em nós o que a gente tem de bom, porque em verdade todos nós temos coisas boas. Então essas coisas boas têm que aflorar, elas que são esperadas para atuar com a sociedade, com as nossas famílias, com os nossos amigos, né? São essas ações que têm que aflorar em nós o que é de bom. Então a gente luta contra as nossas imperfeições e aos pouquinhos as qualidades vão surgindo e a gente vai melhorando, tá bom? É fácil, gente? Se fosse fácil, nós não estávamos aqui falando sobre isso. E principalmente a gente que propõe refletir, porque a gente tem que arrumar coisa demais da conta. Eu me lembro do amigo nosso da casa, que falava, a gente tem trincadinho demais, né? A gente tem rachadinho demais, tem que melhorar muito. Nós temos ainda muita conduta, né? Imperfeita, hipócrita. Temos que mudar, a verdade é essa. Mas o primeiro passo é reconhecer isso, né? Reconhecendo, a gente está construindo uma virtude fantástica que chama-se humildade. Então vamos reconhecer devagarinho e a humildade vai sendo construída. É o primeiro passo, a primeira etapa. Tá bom? Então aqui fica o nosso abraço para todos, né? Uma ótima noite de terça-feira, um ótimo restinho de semana para todos os nossos irmãos e amigos da doutrina espírita e simpatizantes, né? E se precisar de qualquer informação com relação ao espiritismo, procurem o José Rosa, que é presidente da Associação Espírita do Araguaia, que ele fala o que precisa fazer, tá bom? Acessem a nossa página, deixem lá sua indagação, sua sugestão, e aí os nossos irmãos da casa com certeza vão lhe procurar e vão lhe orientar, tá bom? No mais, a gente agradece a paciência de nos escutar e mais uma vez ressalta: quem faz essas reflexões aqui nesses canais ou na palestra pública no Espiritismo não é porque é melhor que ninguém, não. É porque precisa, mais do que quem está escutando, fazer a sua automodificação. Tá bom? Então tenham todos uma ótima noite, que Jesus nos abençoe sempre e que deposite lá na geladeira de vocês, na aguinha, no filtro, na caixa d'água, que os nossos anjos de guarda possam depositar lá todas as energias salutares que nosso corpo físico precisa para seguir em frente.